Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Híbrido Podcast. Finalmente, nós demos aí as nossas férias, como por direito, e agora a gente vai voltar tentando discutir um assunto aí muito polêmico que a gente está recebendo aí dos nossos alunos e até mesmo das pessoas conseguirem entender um conceito que para nós está muito está bem batido, mas a gente vai tentar aqui explicar para você de uma forma bem rápida e entregar sem muito bullshit. E você, Mox, como você tá em Miami Beach? Estou ótimo, maravilhoso. Passou Natal, passou Ano Novo, estamos prontos para voltar com todo vapor agora. Pronto também para mostrar para vocês que daqui a pouco tem mais uns episódios aí, eu vou dizer mais uns 6 episódios, para você começar a ver num novo formato. Perfeito. Então, segure firme, se você aguentou com a gente até agora, você vai achar muito irado a segunda temporada do Híbrido Cast, que vai ser ainda mais legal. Mas é o que o João falou, hoje a gente quer discutir um outro ponto de dor. O que a gente tem feito? A gente está sendo muito espertinho, tá? As principais reclamações que a gente tem no novo do Híbrido App são reclamações que tanto eu quanto o João a gente já esperava. Por quê? Não é que a pessoa tá criticando o aplicativo em si, mas sim a metodologia de trabalho. Então ela tá virando e falando, ela não sabe que ela está fazendo isso, mas ela está virando e falando: por que, por exemplo, o volume é tão baixo? Por que você não me fala a carga que eu tenho que usar? Então, volume baixo, sobrecarga constante, ideia de volume mínimo efetivo, volume máximo recuperável. Por que você não me fala qual peso eu tenho que usar? Ideia de repetições antes da falha. Por que você não troca tanto exercício? Ideia de programação, ideia de resposta, estímulo, fadiga, técnica, RAF, REF. Hoje a gente vai tentar mostrar para vocês este meinho, que é um meinho que as pessoas sempre perguntam pra gente. Nossa, Marcos, nossa, João, eu recebi meu novo treino, eu não consegui nem olhar o que é novo no meu novo treino. E aí o que você às vezes veria, nossa, que trabalho preguiçoso deles, a gente quer te mostrar como não só não é preguiçoso, como é o que você deveria fazer se já não está fazendo na sua vida. Perfeito. Então, nesse guia prático para a escolha dos movimentos, a gente vai tentar falar para você de quando você construiu, vamos dizer, você não está no híbrido, tá? Então você não respondeu o questionário, em até 3 dias você não recebeu seu treino, sua dieta personalizada. Você está montando o teu mesmo. Vamos dizer que você montou o primeiro ciclo. Pro segundo ciclo, qual exercício cai, qual mantém, qual insere técnica de treinamento, qual muda o range de repetições. Então é isso que a gente vai tentar falar para você. Perfeito. Então, para começar, João, acho que seria bom você dizer para eles você já passou, você está na terceira etapa sua da sua nova fase de entrega de shape. Você já passou por superávit, você já passou pela manutenção e agora você está entrando no seu déficit. Perfeito. Então, fale para as pessoas para elas terem uma noção. Se você consegue, não sei se você sabe de cabeça, provavelmente sabe. Quantos movimentos, quantos exercícios mudaram entre essas 3 fases até então? Ótimo. Eu te falaria no total, tá? Considerando todos os grupamentos musculares. Todos os grupamentos musculares. Estão entendendo, né? Eu falaria que eu troquei em torno de 3 exercícios, tá? E eu vou te falar que na manutenção eu tentei trocar para alguns e eu cometi um erro, né? Que é sair, fui para um, mas aí como eu mudei de academia eu não tinha mais esse aparelho e eu voltei para o outro. Então, basicamente, se você ver de uma forma geral, desde quando eu comecei o híbrido, o meu treino de perna é praticamente os mesmos exercícios. A única coisa é que eu faço o que você falou. Tem mesos que eu tiro, tem outros ciclos de treino que eu volto àquele lá. Bulgarian Squat, por exemplo, é um exemplo na prática para vocês que eu sinto muito trabalhar minha bunda e eu não sei o que acontece, tudo vai para minha bunda, né? Então, tipo, eu tentei tirar e agora eu voltei com ele, mas cadeira extensora, leg press, agachamento, eu vou fazer para um treino de quadríceps e isso nunca muda. Então, o que o Marcos falou aqui é muito importante. Primeiro de tudo, o que eu acho que vocês precisam entender é: você não vai no médico e fala assim, médico, eu tô com dor de garganta, eu preciso que você me passe Novalgina, expectorante Mucofan e o anti-inflamatório XYZ. Ou médico, da outra vez que eu tive gripe, o outro médico me passou isso tudo. Por favor, me passe o mesmo. Pra que você veio me buscar? São as duas abordagens que a gente tá ouvindo, tá? Pra que você foi buscar o híbrido, meu? Se você tivesse tendo resultado
Se você tivesse tido o resultado com o seu programa anterior, você não teria entrado para o híbrido. E aí, quando a gente te entrega um outro approach, as pessoas estranham e as pessoas tendem a querer voltar para o que elas já faziam. Ah, o meu outro treino tinha muito mais exercício, tinha muito mais volume. Isso para mim é muito fácil. Animal, por que você acha que você continua uma batata? Porque você continua fazendo os mesmos erros. Você não vai conseguir mudar. Então vamos começar para eles primeiro por passos. Primeiro passo, qualidade e frequência deve estar em primeiro lugar. Então, antes de você pensar em escolher o seu volume por sessão, você tem que ter certeza que cada série que você faz, ele tá ok em alta qualidade, ou seja, qualidade técnica. O range de repetição está certa, 5 a 30 para hipertrofia, sendo que a maior parte deve cair no range de 8 a 12. Perfeito. E você deve estar 0 a 5 repetições antes da falha. Perfeito. João, por que a gente tem que seguir esses 3 pontinhos então primeiro? Qualidade técnica do movimento, depois mudar para olhe o range de repetições, depois olhar quão próximo da falha você está trabalhando. Porque a técnica é o mais importante. Se você tiver uma boa técnica, você consegue imprimir uma boa intensidade. Se você consegue imprimir uma boa intensidade, você consegue atingir os ranges ótimos, ideais para a hipertrofia, que eu falo que eu vou até um pouquinho mais de 12, tá? Eu vou de 8 a 15, 12 a 15 os nossos isolados, 10 a 12 os nossos de máquinas, 8 a 10 os nossos compostos. É uma regra geral, galera, não precisa... Você pode chegar a 20, eu chego até 20 nas últimas repetições, nas últimas semanas, mas... Não se preocupe com isso. Se preocupe em desenvolver a sua melhor técnica. O que significa desenvolver a melhor técnica? Ponto 1. Você estar confortável nas posições mais desfavoráveis mecanicamente do exercício. Vamos usar um exemplo clássico e muito fácil. O agachamento. Se você não tem o conforto e a segurança de agachar completamente e ficar lá no fundo do agachamento com a barra nas costas, peito alto, e você não ficar desesperado achando que vai morrer somente com a barra ou você está sentindo dor no joelho, realmente você não deveria fazer ele ainda. Você deveria melhorar a sua técnica. Para que você não precise colocar 200 quilos na barra, você fazer 1/4 da repetição, onde você não vai ter um estímulo legal e você vai acumular uma fadiga tanto articular quanto central. E aí você não consegue se recuperar. Ou você até consegue se recuperar para a próxima sessão e para a terceira sessão, mas depois na quarta, na quinta e na sexta já é uma bosta, que é totalmente o inverso que a gente faz. Eu quero que você esteja no pico na sua quarta, quinta, sexta sessão do seu treino. Então, esse é a importância de você ter a técnica. Segundo ponto da técnica tá importante. Se você tem a amplitude, é bem provável que a sua excêntrica está controlada, consequentemente o seu pump vai ser bom, porque o seu tempo sobre tensão aumenta. Eu posso dar um exemplinho sobre isso? O último mês minha irmã estava aqui, né? E minha irmã é ainda uma crossfiteira treinando hipertrofia. E aí era muito engraçado, né? Eu, por exemplo, a gente fazendo a máquina do agachamento em pêndulo. Nossa, eu ia amo esse exercício. Buscando sofrer, gente. Eu ia descendo devagar, eu segurava Marcava intencionalmente a lá posição. embaixo, e aí eu subia, arroçando o pé no chão e tipo, ativando, sentindo. Eu falo comigo mesmo durante a repetição, eu pareço um maluco. Agora ativa aqui, agora puxa, agora... E aí eu vi ela era bounce, bounce, bounce. Eu falei, Sá, não venha com uma cabeça de crossfiteiro para o treino de hipertrofia. O que você está buscando aqui, agora, você como Samantha cabeça de crossfiteira, é otimizar a repetição. Você quer terminar a tarefa no menor tempo possível. Esquece esse conceito da hipertrofia. Na hipertrofia você quer fazer a forma que vai te causar maior dor, sofrimento e ativação muscular. Você busca a dor. O treino de hipertrofia é você olhando para a cara da dor e falando, eu te recebo de braços abertos. O treino de crossfit é como eu engano você da melhor forma possível, no menor tempo possível. Então assim, é um bom ponto que você falou. E agora, o que é mais importante para as pessoas entenderem?
você só vai conseguir desenvolver essa técnica perfeita, com essa amplitude, com essa segurança de você trabalhar com cargas moderadas a altas, nesse range que a gente está falando de 8 a 15 repetições, se você repetir aquele movimento por no mínimo um ano. Gente, se vocês olharem o Marcos fazendo o treino de perna dele, por exemplo, passada, Bulgarian Squat, é bizarro. Marcos, quanto tempo você ficou fazendo Bulgarian Squat? Até hoje, eu ainda não tirei. Então, mas desde que eu parou sou um tempo. Aí eu parei um tempo. Quando eu cheguei e vi, ó, não tinha mais o que eu fazer. Por exemplo, a passada, aquela passada com o dumbbell, que eu faço 30, eu tirei desse ciclo. Eu fiquei fazendo desde o começo do híbrido. Então faz 2 anos que eu não tirei, gente. Fui evoluindo. Eu comecei com 40 libras de cada lado e eu terminei com 100 libras, 30 passadas para 400. Por dumbbell, tá, gente? Então, assim, por dumbbell. Como que você vai conseguir ser esse cara? Repetindo a porra do movimento. Se você acha que a cada 5 semanas você vai receber um treino completamente diferente... Tá errado. Você tá no programa errado. Não tem problema nenhum você querer isso. Apenas procure outro programa de treino online que ele não vai te oferecer isso. Eu te garanto. Por quê? Existe sim uma linha muito tênue nossa. A gente quer ser comercial e quer vender para o máximo de pessoas? Queremos. Mas chega um momento que a gente precisa respeitar a teoria. E a teoria, gente, tá aqui. É um livro que eu já tô lendo pela segunda vez, de 300 páginas. Super. E se o Marcos me mandou aqui alguns prints, vocês podem achar isso no YouTube. E isso começou a ser tão corriqueiro porque os planos estão renovando agora, que a gente lançou dia 21 de novembro, e a gente começa a ter esses e-mails novamente. E eu falei, cara, será que eu tô viajando? Deixa eu voltar na literatura e ver se é realmente isso. E eles falam, você não deveria passar de 2 a no máximo 4 exercícios diferentes para um mesmo grupamento muscular. Então, esse já é um ponto. Se você escolheu 4 no mesmo treino, você já fudeu. Pra que você vai fazer isso? Gente, você mata o princípio, um dos fundamentais, que é a sobrecarga constante. Se você trocou o movimento, você já tá muda começando completamente a vida naquele movimento. Então, você tá começando a sua historinha. Se em cada ciclo você quer mudar 2 movimentos do teu programa anterior, quer dizer que você está recomeçando na sobrecarga constante a cada mês. Você nunca vai evoluir. Mas vamos passar então para o ponto 2. Ponto 1, a gente bateu. Ponto 2. Quais são os benefícios então para as pessoas entenderem de começar com um volume baixo? Então, para as pessoas entenderem coisas que são importantes, 3 pontinhos. Minimizar o risco de lesão que a pessoa tem uma vez que ela faz isso. Ok. Você ter ganhos num volume menor vai ser muito melhor do que você ter ganhos num volume maior. Se você ainda consegue ter a vantagem de ter os benefícios em volume menor, para que você já vai pular para um volume menor? Maior. Porque você vai pular para um volume Se maior. você começa desse jeito, do menor, você pode virar e falar, caralho, que surpresa, eu tô tendo mais ganho e eu tô treinando metade do que eu treinava antes. Quando se você fizer o contrário, você vai estar sempre com a pulguinha atrás da orelha de falar, se eu diminuir um set eu vou ficar menor, porque olha o tanto que eu tô fazendo agora. E não tô tendo resultado. E não tô tendo resultado. Esses 3 são 3 que eu e o João, a gente sempre fala para vocês tentarem ir atrás. E se vocês quiserem, a gente vai colocar disponível para vocês dentro da nossa parte do aplicativo, então não vai ser para todo mundo, os volumes. Então a gente vai tentar fazer para vocês, tem toda uma série lá de a base científica do treino. Boa. A gente vai tentar colocar para vocês os volumes mínimos, os volumes máximos, os recuperáveis, porque isso pode ser uma tabela para você entender e parar de se questionar tanto. E aí, o que você tem que pensar? Quando a gente desenha para você o que a gente está desenhando, galera, a gente está tentando que você tenha o maior benefício no menor volume possível. O João, ele não começa com maior volume, porque se ele começar com maior volume na semana, para onde ele vai evoluir? Não existe onde evoluir. Perfeito. Então, uma vez que a gente faz isso, começa do menor e vai para o melhor, aí sim você tem a capacidade de utilizar, que é o ponto que a gente quer chegar, a autorregulação. Então, se você escolher o mínimo volume efetivo, que é o que o João escolhe sempre para começar o seu ciclo, ok, gente? E aí você usa a autorregulação. E aí, o que seria a autorregulação? Eu quero que você fale sobre esses 3 pontinhos, que vai ser a regra deles, para escolherem de agora em diante, João, quando trocar, não trocar, mudar o range, inserir técnica de movimento. A. Quanta força e
função muscular você experimentou logo após realizar a sua série? Então, quanta perda de força você teve no local? Então, eu tô fazendo bíceps. Eu senti perda de força, fui pegar o dumbbell, meu braço desceu. E outro, o que aconteceu com essa experiência de músculo? O que aconteceu pra você? Você tá sentindo que ele tá normal, ele tá queimando? O que aconteceu? Ponto B, quanto pump você teve? Deu algum pump? Ou seja, no momento, deu inchaço? Você sentiu alguma diferença no seu braço? Ou não, é como se tivesse o meu antebraço ou o meu ombro. Eu não senti nenhuma mudança física na região. Ponto 3. Você teve alguma experiência de dor tardia e você conseguiu recuperar em tempo para a próxima sessão? Então bate esses 3 pontos e como eles podem utilizar na mudança de exercícios dele, João. Vamos lá. A primeira de disfunção é, se você vai... Tudo, de novo, eu respondo essas 3 perguntas falando, desenvolva uma técnica em cada um desses movimentos. E a gente volta batendo em todos os pontos que a gente já bateu aqui. Para você ter uma técnica boa do movimento, você precisa repetir a porra do movimento. Por que o crossfiteiro é tão bom em snatch, clean and jerk? Por que eles sobem tanto peso? Porque ele repete todo dia isso. Porque ele faz todo dia. E aí o cara não entende, nossa, meu Deus, porque ele é tão eficiente naquele movimento que ele consegue trabalhar com cargas absurdas, que a gente assusta. E na hipertrofia a mesma coisa. Você achou o exercício. Primeiro, o que você tem que pensar? Você tem que fazer a sua seleção brasileira de exercícios de cada um. Esses exercícios não poderiam passar de no máximo 3. São 3 integrantes em cada agrupamento que você precisa ter. Quais são os seus 3 atacantes? O que você precisa buscar? Como o Marcos disse, qual é o movimento que vai te dar essa disfunção muscular? Então, eu terminei o exercício. Por exemplo, é muito nítido nos exercícios isolados. Se você faz um monte de cadeira extensora, tipo, você está na última semana, você faz um superset ou drop set. Se você sair da cadeira extensora e tentar andar ou subir uma escada, você vai se apoiar. Isso significa disfunção muscular. Você não tem aquela força momentânea. Se você fez um exercício e sentiu que você teve isso, maravilha, continue com ele. Dê um check. Dê um check. Qual é o outro ponto? Eu fiz, mas eu sinto muita dor no meu joelho. Por exemplo, aquele Nordic Good Morning, que eu adoro fazer. Às vezes eu tenho dor no meu joelho. E me gera uma dor, mas eu sinto meu posterior trabalhar muito. Só que eu tive que tirar ele. Por quê? Eu consegui criar o primeiro? Consegui. Eu saio aleijado, eu preciso ficar agachado, porque eu sinto muito a musculatura. Mas eu sinto dor no meu joelho. Então eu falei, eu vou tirar esse. Eu vou fazer a elevação romana com o meu tronco estendido. Ótimo, acabou. É essas as adaptações. Eu não vou mudar completamente o exercício, entendeu, gente? Terceiro, o pump. Se você está tendo disrupção ou disfunção muscular momentânea e você está tendo... qual que foi o segundo que você disse, Monks? Não foi o pump? O pump depois a dor. A dor. Pump e dor. Provavelmente o pump você vai ter. A dor, você precisa ter... A dor é muito difícil da gente orientar eles, porque é muito subjetiva. Tem pessoas que vai falar, meu Deus, eu não consigo mexer. Por exemplo, quando eu tô treinando, eu treino posterior, perna, eu falo, fudeu, eu não vou me recuperar até quinta-feira. Eu também. Chega na quarta noite, eu acordo quinta, eu tô de boa. É do tipo, eu precisava exatamente daquela noite. Ou seja, eu estou na minha frequência ideal. Isso já entra num outro tópico que a gente pode avançar, que é em relação à frequência. Mas o que você precisa fazer é fazer ajustes finos. Eu faço, por exemplo, devido ao problema no meu cotovelo, Scott me fode. Só que eu sinto muito meu bíceps, eu sinto uma contração boa, eu sinto pump bom, só que, de novo, irrita a minha articulação. O que eu posso fazer? Eu faço aquela rosca agachado. Eu agacho, eu passo o meu cotovelo do joelho e eu consigo esticar sem gerar nenhuma dor que, no meu aliás, cotovelo. Eu vou mostrar, não sei se você percebe, é o movimento que as pessoas mais pedem para trocar dentro do híbrido. Eu não sei se elas se sentem desconfortáveis em fazer, porque aquilo é algo diferente. Mas, gente, se você fizer outro dia, até eu ia fazer um vídeo sobre isso, porque eu falei, gente, é um exercício tão bom. Porque você consegue colocar a cabeça para baixo e você atinge um pico de contração.
Gente, eu não coloquei esses exercícios à toa. São os exercícios... Eu sou bias pros exercícios que funcionam pra mim, confesso. Mas funcionam. Mas funcionam, alguns deles, tentem fazer. Porque eu concordo com você, Mox, é o exercício que eu mais troco. Esse banco romano. É, o banco romano, que é o... Nossa, eu não faço mais terra, gente. Por quê? Vamos pegar o terra agora. Acaba com a nossa lombar. Relação estímulo-fadiga, que é outra coisa que a gente bate o tempo inteiro. Relação estímulo-fadiga. Ok, você vai sentir a posterior? Vai. Mas a quantidade de soco que você vai levar no corpo é tão grande que para a hipertrofia não se justifica. Agora, beleza. Marcos, eu faço terra, eu só sinto minha posterior, eu sinto zero lombar, eu não fico acabado neuralmente. Beleza, mantenha o terra pra você, é um movimento que dá bom. Agora, pra mim e pro João, não foi uma escolha que a gente resolveu continuar. Porque pra avançado é muito difícil, a gente já consegue trabalhar com carga muito alta. Devido à carga estar muito alta, você não consegue trabalhar num range muito alto. Então, são tudo isso, galera, que são levados em consideração os pontos para cada exercício. Você dificilmente vai ver um levantamento terra sendo programado para você com mais de 12 repetições. Você sempre vai ver de 8 a 12. Uma elevação lateral, você sempre vai ver de 12 a 15 até mais. Então, são esses ajustes finos que fazem a diferença no nosso aplicativo. Existe uma função no aplicativo que você pode trocar os exercícios. Então, uma vez que você recebeu o seu novo plano de treino e nesse plano de treino está praticamente o mesmo, o que você vai fazer? Bom, peraí, eu já sei o que eu fiz, eu sei os que funcionam para mim e eu sei os que não funcionam para mim. O que você vai fazer? Vai lá e pede para trocar aquele exercício que não funcionou para você. Adorei essa dica até. É isso que você tem que fazer, porque no e-mail eu até sublinho, Mox, isso. Do tipo, tem uma parte que eu falo, então eu coloco em negrito. Troque especificamente os exercícios que você não se sente tão bem. O resto deixa, galera. Você deveria ficar no mínimo de 10 a 15 semanas com os mesmos exercícios para você realmente saber se aquilo está funcionando para você ou não. Então, o mais importante é o quê? Ah, João, acabou as 15 semanas, eu quero um treino completamente novo. Não. À medida que você vai evoluindo, o que você quer, você vai ajustar. Não é o que você precisa. Perfeito. Então a gente não vai te dar. Por mais que você queira, você está sendo uma criança mimada. E a gente está te explicando agora, se você tiver a paciência de ouvir esse episódio, é por isso que a gente não vai te dar. João, para terminar, autorregulação. Então, só para o cara entender. Beleza, ele fez as análises em relação à disrupção do músculo, em relação ao pump. Em relação à dor tardia. Eu quero que você mostre para ele simplesmente quando ele subtrair de 1 ou 2 por sessão, quando ele mantém e quais as condicionais para ele manter, e quando ele aumenta 1 ou 2 sets por sessão, sempre, gente, tá? É 1 ou 2, não é tipo, você não vai pular para 4 a mais ou vai diminuir 4, é o erro, é 1 ou 2 sempre do que a gente tá falando. E quando ele aumenta, quais são as condicionais para ele aumentar? Então, só para ele conseguir entender aí nessa autorregulação, quais seriam as regras. Primeiro é a sua frequência, então se eu treinei perna na segunda. Se eu sentir, por que a frequência de perna 2 vezes por semana para mim funciona muito bem? Porque foi o que eu falei aqui para vocês já. Na quarta-feira à noite eu estou sentindo ainda a minha perna e eu meio que me duvido se eu vou estar preparado ou não pro treino na quinta-feira. Só que eu acordo quinta-feira e eu estou perfeito. Essa é a primeira forma de você entender que eu posso subir de 1 a 2 séries na quinta-feira, ok? Perfeito. Então, se você conseguiu sentir que você se recuperou completamente para a próxima sessão, você está 100% recuperado, você não sente nenhum tipo de incômodo no seu joelho, no seu posterior ou no seu quadríceps, quando você aperta, você não tem uma reação rápida, você pode fazer o que o Marcos falou, suba de 1 a 2 repetições, 1 a 2 séries para cada agrupamento muscular. Então, se eu fiz 3 séries de leg press, eu vou fazer 4. Se eu fiz 3 séries de cadeira extensora, eu vou fazer 4. Eu já subi 2. Eu vou falar então agora na manutenção, tá, gente? Que é o mais importante. Você vai manter se 3 coisinhas acontecerem. A sessão, ela te deixou fraco naquele momento.
Você ficou quebrado, mas não foi nada demais. Beleza, eu fiquei quebrado, eu fiz o treino de perna, na hora que eu saí pra descer a escada foi ruim. Ao desenvolver do dia, eu voltei à minha vida normal sentindo, é normal que você sinta. Além disso, você teve um pump bom ou ótimo durante a sessão. Então, se o seu pump você classificou como bom ou ótimo, deu aquela inchada momentânea, beleza. E terceiro, você não ficou dolorido ou você ficou dolorido, mas você se recuperou a tempo para a próxima sessão. Se essas três coisas acontecerem, você não precisa mudar nada no seu volume. O seu volume está adequado. João, e o que ele tem que fazer então se ele precisar subtrair? Quais seriam as condicionais para ele falar, não, eu preciso subtrair séries? Você não ter se recuperado para a próxima sessão. O principal. Esse é o principal. Então, se eu tô indo para academia na quinta-feira, treinei segunda e tô indo para academia quinta-feira e eu estou sentindo ainda a minha perna um pouco, o meu quadríceps ou o meu posterior ou ambos, eu não deveria aumentar a minha musculatura, a minha quantidade de série por musculatura. Você devia diminuir de 1 a 2 Perfeito. séries. Subtraia isso. Durante o treino, é aquilo, se você tá sentindo que não consegue mais performar da mesma forma que você conseguiu nos treinos passados, é sinal que você está aumentando demais naquela sessão de treino. Então, a sua performance no treino, a sua percepção de performance, tanto geral quanto individualizada em cada série, em cada exercício, deveria ser 5% maior do que o seu último treino. Se você não estiver conseguindo bater o seu número de repetições ou a sua quantidade de carga, é sinal que você está com um volume maior do que você deveria. Então eu tenho Gente, também é uma coisa simples. Você está treinando com alguém, por exemplo, que é quando acontece esse tipo de coisa normalmente. Se tá muito descasado o que a pessoa está fazendo para o que você está fazendo, você começa a dar ruim no meio do treino. O que o João falou. Você precisava fazer 4 séries, você fala, não, vou fazer só 3. Você precisava chegar em 15 repetições, você chega em 9. Já é nítido que o volume está errado para você. O treino, se você estiver conscientemente fazendo intencionalmente, ele é a resposta mais rápida se a coisa tá certa ou se a coisa tá errada. Perfeito. Você já sabe ali, then and there, que tipo, não, eu tô sendo babaca, não tá certo. Por isso que faz sentido o volume ser menor, galera. Se você estiver fazendo um volume, abrindo seus... Comecei agora e tô fazendo 20 séries, eu tenho certeza que 12 séries, no mínimo, você tá fazendo série de lixo. Ela não tem a qualidade. Ser sincero. Beleza, você fez o deload, abriu a primeira semana com 20 séries. Essa primeira semana sua vai dar bom, você consegue. Agora me diz o que vai acontecer na segunda, na terceira. O acúmulo de fadiga, a impossibilidade de recuperação e o céu não é o limite. Não tem pra onde você subir mais o volume depois. E aí daquilo. você cai por terra o principal princípio, que é o da sobrecarga. Ao invés de você fazer uma sobrecarga, você faz você desce a carga, você não sobe o volume. Gente, o modo Joselito, ele só se aplica na última semana de treino antes do load. Isso. Porque aí você sabe que você pode... E vou te falar, não nos 3 primeiros dias, tá? Nos 3 últimos dias. Porque senão você já queima largado. Os 3 últimos dias da semana... Aí você mete o louco. Antes do deload, mete o louco. Pode grita, joga o peso, faz bate drop no peito, set, faz super set. Faz o que você quiser. Exato. Aí a gente te dá a carta permissão branca pra você assinar o modo louco. Tirando isso, apenas siga a ciência. Pare de ser burro. A gente já leu tudo isso, gente. Pra você não ter que ler. Porra. Mas é isso, galera. Mas é isso que a gente queria passar hoje da minha parte. É isso, mano. Galera, se vocês gostam do nosso conteúdo aqui, por favor, dê um like, se inscreva. A gente tá aí com uma projeção muito bacana de melhorar o nosso conteúdo. Essa é a melhor forma de vocês apoiar o nosso método. E se você se interessar, por favor, vai lá treinohibrido.com, que você pode ter o seu treino e a sua dieta personalizada para você, levando em consideração a sua individualidade. Por hoje é só, obrigado, um beijo e até semana que vem.